Fala, galera! Provavelmente você já viu essa máscara em algum lugar, né? Manifestações, protestos, enfim. Eu vou contar um pouco da história desse cara aqui, que dá origem a essa máscara, e outros processos agora no vídeo sobre revoluções inglesas. Bom, gente, revoluções inglesas, revoluções no plural. Por que no plural? Porque, na verdade, foi um longo processo com várias etapas, idas e vindas, monarquia absolutista, república, volta da monarquia absolutista, monarquia parlamentarista, enfim, são processos idas e vindas, por isso que a gente tende a falar das revoluções gloriosas no plural. Na verdade, a gente poderia começar esse vídeo voltando um pouco numa matéria que vocês já conhecem, que é o absolutismo inglês. E aí, reforma protestante, num contexto onde o rei da Inglaterra, Henrique VIII, vai criar em 1534, através do ato de supremacia, a Igreja Anglicana. Né? Foi aquele momento onde o rei da Inglaterra rompeu com a Igreja Católica e estabelece uma igreja inglesa, a Igreja Anglicana, onde ele era tão absolutista, mas tão absolutista, que ele é o chefe do país, né, e do Estado inglês, e também o chefe da Igreja Anglicana. E tem sido assim até hoje, né? O rei ou rainha da Inglaterra, né, que ocupa esse cargo de chefe, de líder da Igreja Anglicana. É curioso porque o Henrique VIII vai seguindo o seu governo, né, no auge do absolutismo, e dá sequência ao seu governo a Elizabeth I, que é sua filha. Após a morte do Henrique VIII, ela assume o governo. Só que Elizabeth I mantém a postura absolutista, foi até interessante o governo dela, com várias inovações em relação ao comércio. A Inglaterra tem um grande crescimento comercial, começa a se tornar uma grande potência mercantil. Porém, a Elizabeth, ela deu um vacilo. Qual foi o grande vacilo dela? Ela não teve filhos e também não indicou um sucessor imediatamente. Então, assim, o que acabou acontecendo quando ela morre, se abre um vácuo de poder. Quer dizer, ninguém governando a Inglaterra. Isso é um problema muito sério quando você tem uma monarquia. Quer dizer, a dinastia Tudor, né, que era a dinastia do pai dela, do Henrique VIII, dela, né, nesse momento está sem um representante para seguir o governo. Então, o que acaba se encontrando como solução política? O primo dela, né, Jaime I, que vinha ser rei da Escócia, vai acabar assumindo o trono da Inglaterra. O problema é que você tem um escocês governando a Inglaterra, e só por isso já seria um problema para os ingleses. Né? Mas somado a isso, ele mantém uma postura absolutista, né, de repressão religiosa, era anglicano, então de certa forma ele assume essa questão e vai reprimir outros grupos religiosos, né, como por exemplo até mesmo os católicos. Com essa repressão religiosa, então, é no governo do Jaime I que vai acontecer o episódio conhecido como Conspiração da Pólvora. Em 5 de novembro de 1605, um grupo de católicos radicais resolve explodir o parlamento inglês. Queriam mandar para o espaço a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns e o rei Jaime I, que estava ali em sessão. Só que antes de realizar, de que esse plano se concluísse, né, desse certo, né, houve delações e investigação e conseguiram capturar os envolvidos. Dentre eles, o Guy Fawkes, né, que dá origem, né, a essa expressão. Quando você olha aí a foto dele, né, você vê que justamente esse bigodinho, essa barbicha aqui, é inspiração para essa máscara. Que aparece no filme V de Vingança, né, tá vendo uma cena aí mostrando uma suposta explosão no parlamento inglês, que na verdade nunca aconteceu. Tá lá o parlamento até hoje, tá lá o Big Ben até hoje, para mostrar que isso não aconteceu. O Guy Fawkes acabou preso, assim como os outros, e foi executado, e vida que segue, absolutismo que segue, até o final do governo do Jaime I. Com todos os problemas que ele tinha de relacionamento com o parlamento, com a população inglesa, ele vai seguindo o seu governo até o final. O seu sucessor é seu filho, Carlos I, que assume o governo em 1625, e logo alguns anos depois ele já percebe essa pressão no parlamento, quando em 1628 o parlamento bota ele na parede e peça que ele assine a petição de direitos. O que é a petição de direitos? Inspirados na Carta Magna inglesa da época da Idade Média, onde o parlamento poderia dar opiniões e deveria ser consultado, eles pedem, através da petição de direitos, que qualquer aumento de impostos, qualquer medida mais séria deveria ser autorizada pelo parlamento.
O Carlos I, no primeiro momento, aceita, mas logo depois ele começa uma grande repressão, inclusive no ano seguinte dissolvendo o parlamento. Ou seja, você tem uma situação de conflito direto entre o rei e o parlamento fechado até 1640. Em 1640 ele reativa o parlamento, reconvoca o parlamento, porém ele deixa claro que o parlamento vai voltar, mas vai voltar sob o meu controle, sobre as minhas leis. Tanto é que ele estabelece um imposto chamado ship money. O ship money era um imposto de áreas portuárias, porém agora ele quer expandir para outras regiões da Inglaterra, para arrecadar mais dinheiro ainda. Então, assim, é curioso porque no primeiro momento, quando ele estabelece isso, o parlamento recusa e fica preocupado com uma nova dissolução, né, um novo fechamento do Congresso. E nesse momento, as forças do rei, quando vão reprimir, encontram a resistência do parlamento, que tinha ao longo desses anos se organizado para resistir a essa ação do rei. Então você começa a ter duas forças acontecendo. De um lado, você tem um exército do rei tentando reprimir o parlamento. Do outro, um parlamento que já se constituiu, se organizou e formou um exército. E é interessante porque esse exército do parlamento, ele tem novas características, tanto é que ele é chamado de exército de novo tipo. O que é exército de novo tipo? Porque a principal característica era que não dependia a sua origem social. Os comandantes militares não eram necessariamente nobres. Valeria o seu mérito, né? O seu envolvimento na guerra. Então, com certeza, era um exército muito mais aguerrido, porque o cara sabia que, dependendo do seu desempenho, ele poderia ascender dentro daquela estrutura militar. Diferente do exército do rei, tradicional, onde só os nobres tinham vez, só os nobres tinham espaço. Então você tem essa lógica de uma guerra civil acontecendo, o exército do rei de um lado contra o exército do parlamento, um rei absolutista contra esse parlamento, um rei que é anglicano, né, que começa a perseguir outros grupos, né, como por exemplo o grupo que dominava no parlamento, que era o grupo puritano. Para você que não lembra, puritanos são os calvinistas, né, aqueles que tinham a ideologia calvinista, né, advinda da reforma protestante. Então, assim, temos anglicanos de um lado, puritanos do outro, temos ainda essa antiga nobreza aliada do rei, do outro lado você tem a pequena nobreza migrando para o lado da burguesia. Então, essa coalizão de forças, né, se juntando para colidir numa guerra civil, né, que sangrou a Inglaterra por muitos anos. E, curiosamente, né, com a vitória do parlamento no final, porque, claro, ela vai recebendo apoio popular, o exército do rei vai se enfraquecendo com o passar do tempo. Então, com a vitória do exército do parlamento, você vai ter aí o rei Carlos I sendo preso, sendo julgado, condenado. Né? É interessante que depois ele vai ser executado, você tem a decapitação do rei. Por que eu falo que é interessante? Porque foi o primeiro rei de um grande reino da Europa, né, a ser executado pelo seu próprio povo. Espere meu sinal. Ali, nesse momento, se iniciou um processo de chegada da burguesia ao poder, que a Inglaterra foi o primeiro caso, e depois vai se replicar por toda a Europa. No caso, alguns 100 anos depois, vai ter a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa decapitando reis na guilhotina. Mas o primeiro rei de um grande reino europeu a ser decapitado, né, a perder seu poder, a ser executado, né, pelo seu próprio povo, vai ser o Carlos I. Então a gente tem uma ruptura nesse momento. Aquela coisa da teoria do direito divino, aquela coisa do poder do rei inquestionável, começa a ser colocada em xeque, começa a ser de fato questionada, né? Esse poder dele realmente vem de Deus? Não. Na verdade, o governo tem que representar a vontade do seu povo. E aí você percebe que a ideologia iluminista, ela vai sendo gestada, ela vai surgindo nesse contexto, né? Quando John Locke começa com o iluminismo, ele está vivenciando isso aí, né? A teoria do direito divino caindo, o antigo regime, o absolutismo, e você vendo uma nova lógica de governo se estabelecendo. O líder do parlamento, então, passa a governar a Inglaterra, né? O nome dele é Oliver Cromwell, né? Comandou várias batalhas, né? Venceu várias batalhas. E aí você tem o Oliver Cromwell, nesse momento, governando para a burguesia e pela burguesia e estabelecendo várias medidas comerciais na Inglaterra. É interessante a gente notar isso,
porque ele estabelece o ato de navegação, que é uma medida muito importante. Porque o que acontece? Não bastava a Inglaterra ser um reino mercantil, estou fabricando coisas. Era necessário que a Inglaterra entregasse esses produtos para o mundo inteiro. Não ficasse na mão de intermediários, como a Holanda, por exemplo, para entregar os seus produtos. Então, o ato de navegação estabelece o seguinte: os produtos ingleses só podem ser transportados por navios ingleses ou navios do país que está comprando o produto. Então, dessa forma, ele vai tirar os intermediários e vai começar a Inglaterra a se consolidar como uma grande potência naval. Né? Isso vai ser muito importante futuramente para que ela possa dominar regiões do mundo inteiro, para que ela possa expandir o seu comércio pelo mundo inteiro. Né? A Inglaterra vai ter colônias, né, nas Américas, na Ásia, na Oceania, na África, enfim, a Inglaterra vai estar presente em todos os continentes. Não tinha um lugar no mundo onde o sol se punha perante a bandeira inglesa, como já dizia o velho ditado. Então, assim, você tem também, se por um lado você tem um governo muito comercial com Oliver Cromwell, você também vai ter no aspecto político, uma ditadura, né? Assim, literalmente uma ditadura, porque o Oliver Cromwell ele governava como Lorde Protetor da Inglaterra. Mas essa história de Lorde Protetor era apenas para dar plenos poderes a ele. Ele exercia uma forte repressão sobre grupos que faziam oposição a ele. E quem fazia oposição ao Oliver Cromwell nesse momento? Nós temos grupos populares, como os niveladores, os escavadores, que eram grupos que buscavam reforma agrária, que buscavam justiça social, igualdade social, melhor distribuição de renda. E o Oliver Cromwell não estava ali para isso. O Oliver Cromwell estava ali para consolidar o poder da burguesia. Não era para distribuir renda para todo mundo. Até porque se distribuísse renda para todo mundo, isso seria um problema para a burguesia, né? Feria a propriedade privada da burguesia. Então, assim, o Oliver Cromwell reprime duramente esses grupos, ele é reconhecidamente, né, visto como um ditador, um cara autoritário, mas que no aspecto econômico está fazendo o jogo da burguesia, ok? Ele vai governar até a morte dele, morte natural, doença, varíola. Até que o filho dele assume o governo, Richard Cromwell, que não tem o mesmo carisma, não tem a mesma capacidade de agregar, né, lados, né, como o pai tinha. E nesse momento se abre um espaço para que outro grupo chegue ao poder. Na verdade, o mesmo grupo. É a dinastia Stuart, né? Os filhos do rei decapitado, os filhos do rei Carlos I, né, vão chegar ao poder. Primeiro, o Carlos II, né, o filho do Carlos I, que vai conseguir tomar o poder do Richard Cromwell, faz um grande acordo político com a nobreza, parte da burguesia, e consegue chegar ao poder. E nesse momento, o Carlos II, é interessante que ele já chega chegando, né? Porque o Carlos II ele já estabelece o seguinte, como uma das primeiras determinações dele: o corpo do Oliver Cromwell deve ser desenterrado. E aí depois ele pega os restos mortais do Oliver Cromwell e enforca em praça pública. Quer dizer, fica bem clara a vingança ali, né, do cara, porque o Oliver Cromwell havia comandado a execução do pai dele, né, decapitado o pai dele, né. Então ele faz isso com os restos mortais do Oliver Cromwell para mostrar que, ó, voltou a monarquia e voltou o absolutismo, né. E assim, mas ele tinha habilidade política, ele não era um rei que não estava sensível às questões políticas que estavam acontecendo. Ele estava sensível a isso e ele sabia manipular muito bem essas questões. Tanto é que governa até o final de sua vida. Né? Quem vai suceder ele vai ser o seu irmão, porque o Carlos II também não deixou filhos. E aí o irmão dele, Jaime II, filho também do rei Carlos I, que vai assumir o trono. Só que o Jaime II, ele tinha uma questão que era meio complicada. Ele era católico. E aí complicado em que sentido? Porque a Inglaterra era um país anglicano. E ele vai tentar estabelecer o catolicismo para os ingleses, como religião obrigatória. Então, pouco a pouco, ele vai colocando essa ideia. Isso gera um certo temor na burguesia, em parte da nobreza, que vai nesse momento começar a se articular no sentido de tirar, né, o Jaime II. Mas eles não queriam começar um novo processo de guerra civil, mortes, enfim, todo aquele caos novamente. Então se faz um grande acordo político, onde o rei Jaime II vai ser exilado, vai ser expulso da Inglaterra, né, vai acabar sua vida na França, e a filha dele, Maria Stuart, né, vai ser chamada para governar juntamente com seu marido, Guilherme de Orange, que era holandês, né? Pegou a referência aí, né? Guilherme de Orange, holandês, vai passar a governar a Inglaterra junto com a esposa dele, né? A filha do rei exilado, Maria Stuart. Nesse momento, você vai ter um processo que a gente chama de Revolução Gloriosa. É a última grande etapa das revoluções inglesas. Em 1688 é assinado o Bill of Rights, né? Que seria a Declaração de Direitos. Pela Declaração de Direitos, a partir daquele momento, estava acabado o absolutismo na Inglaterra. Pela Declaração de Direitos, a partir daquele momento,
quem passaria a governar a Inglaterra seria o parlamento. Existe um rei, está lá a Mary Stuart, está lá o Guilherme de Orange, né, um rei e uma rainha. Porém, esses reis, né, serão apenas representantes do Estado inglês. Esses reis serão apenas figuras, né, que vão representar a Inglaterra, porém quem governa é o parlamento. O parlamento que vai ser o governo, através da figura do primeiro-ministro, né, escolhido por esse mesmo parlamento. Então, assim, você tem essa lógica da monarquia parlamentarista acontecendo na Inglaterra nesse momento, o fim do absolutismo de forma definitiva, né, tem sido assim até hoje, né, a monarquia absolutista que é a Inglaterra, e é interessante a gente ver como é que isso se manteve na Inglaterra. Bom, gente, revisão então, o que é importante você perceber? Primeiro, aquele contexto inicial absolutista da Inglaterra e todo esse processo, né, a Guerra Civil, como é que essa Guerra Civil ela faz com que a burguesia chegue ao poder e depois dali ela não sai mais, né? E esse processo final aí da Revolução Gloriosa, que aí de fato você tem o fim do absolutismo na Inglaterra e o estabelecimento de uma monarquia parlamentarista, uma monarquia constitucional. O rei tem que obedecer à Constituição, então tem que obedecer ao parlamento. Então a partir desse momento você tem essa lógica durando até hoje na Inglaterra. Mas é muito curioso, porque alguns alunos falam assim, poxa Daniel, mas se é uma monarquia parlamentarista, se o rei não tem poderes absolutos, né, não comanda tudo, por que mantém então uma família real? O custo disso, será que vale a pena? Bom, a maioria dos ingleses acha que vale a pena, né? Até hoje pesquisas são feitas constantemente e a maioria dos ingleses acham que vale a pena manter essa monarquia absolutista. Por quê? Porque isso acaba dando um retorno para a Inglaterra. Querendo ou não, por mais caro que seja manter toda aquela família real, a família real ela dá um retorno financeiro para a Inglaterra, a família real ela dá um retorno turístico para a Inglaterra, né? Glamour, enfim, coisas que são imensuráveis. Né? É até engraçado porque no casamento do príncipe William, né, um cientista político comentou assim, os Estados Unidos têm Hollywood, né? A Inglaterra tem a família real. Então assim, a família real ela cumpre esse papel, né, do glamour, trazer os holofotes para a Inglaterra, a cada casamento, a cada nascimento, enfim. É interessante a gente notar como é que é importante essa questão da família real na Inglaterra hoje, como um aspecto econômico mesmo, não só político, mas um aspecto econômico dentro da Inglaterra. Ok, gente? Então, coloquei 2 vídeos aqui sobre parlamentarismo inglês, para você poder se aprofundar nesse assunto, entender melhor essa história, como é que funciona hoje esse parlamentarismo, o papel da rainha, até onde vai, como é que é organizado o parlamento inglês, né, bicameral, Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns. Então tem 2 vídeos aqui que estão linkados para você poder dar uma olhada. E é isso. Beijo para todos, até a nossa próxima aula. Nos vemos lá. Tchau, tchau, galera.